Muito bem, antes de iniciarmos qualquer robô de conversação, é preciso que a gente tenha muito claro como que vai ser o fluxo da conversa que esse robô vai seguir. Caso você esteja organizando esse robô para um cliente em potencial, pergunte para esse cliente quais são as principais buscas dos seus usuários dentro do seu site, ou seja, qual é a intenção deste cliente quando ele busca um desses serviços. Deste modo, você estará conhecendo as principais intenções dos clientes e as principais necessidades que deverão ser sanadas com o seu robô. Neste primeiro exemplo, estaremos fazendo um robô de conversação que estará atendendo alguns clientes de um banco. Para organizar o fluxo de conversa, vamos utilizar o mapa mental online MindMeister. Vamos chamá-lo de Banco Chatbot. Nessas primeiras camadas, vamos utilizar verbos, que seriam as intenções. Nossa primeira intenção do robô vai ser saudar. Já que ele está conversando com um robô de um banco, uma das intenções possíveis será a de obter saldo. Mas obter o saldo do quê? Pode obter o saldo da conta corrente, da poupança, dos investimentos. Nessa primeira camada seriam as intenções, que são destacadas com verbos. Na segunda camada seriam as entidades, que são destacadas com substantivos. Neste caso, ele quer obter o saldo. Saldo do quê? Da conta corrente, da poupança ou dos investimentos, que são os substantivos. O usuário também pode querer investir na poupança, nos fundos, no CDB. Como última intenção, vamos dizer que ele queira se despedir. Você pode preencher com mais intenções segundo o seu cliente. Tendo em mãos esse fluxo de conversa mais simples, vamos seguir para o desenvolvimento do nosso robô. Vamos acessar a IBM Cloud. Você pode digitar dentro do Google IBM Cloud. Caso você ainda não tenha uma conta na IBM Cloud, você pode criar aqui. Eu já tenho uma conta, então eu vou seguir fazendo o meu login. Aqui dentro do painel, você tem à esquerda, em cima, um menu. Vamos seguir até lá embaixo e procurar o Watson. Veja que o Watson possui diversas opções. Nós vamos construir um robô de bate-papo. O nosso robô de bate-papo ele é gratuito até 10.000 mensagens por mês. Vamos criá-la. Veja que aqui você já tem as credenciais, a URL, a senha, para você utilizar dentro da sua API. Ou seja, de acordo com a plataforma que você está desenvolvendo de programação, seja ela um site, seja um aplicativo, você pode acessar aqui os documentos de API, que vão auxiliar você a fazer essa integração. Veja que aqui já é criada uma skill para o seu primeiro assistente. Porém, ela está em inglês. Nós precisamos criar uma em português. Por isso, vamos removê-la. E vamos criar um novo. Vamos adicionar aqui uma nova skill. Escolher a linguagem português. Veja nessa primeira página que estão as intenções. No nosso caso, vamos colocar todas as intenções que nós destacamos: saudar, obter saldo, investir e se despedir. Vamos clicar aqui para criar uma intenção, saudar. Você pode colocar aqui uma breve descrição para que outros programadores possam entender o seu fluxo de pensamento. Vamos agora fornecer alguns exemplos de como essa inteligência artificial poderia perceber que a intenção do usuário é saudar. Você deve providenciar pelo menos 5 exemplos para que a inteligência artificial do Watson entenda. Porém, você deve tomar muito cuidado com ambiguidades e evitar colocar palavras que daria a entender outra intenção do usuário. Vamos voltar e colocar outra intenção. A próxima será obter saldo.
Vamos colocar mais 5 exemplos. Muito bem, já temos as intenções criadas: saldar, obter saldo, investir e despedir. Vamos colocar agora as entidades. As entidades são palavras-chave relacionadas à intenção. Então, por exemplo, se a inteligência artificial do Watson percebe que ele quer obter saldo, ele deve saber obter saldo de qual produto? Da conta corrente, da poupança ou dos investimentos? Vamos então colocar as entidades. Como são várias opções para o saldo, vamos criar uma entidade chamada produtos que conterá as 3 opções. A primeira será a conta corrente. Aqui em sinônimos, muitas vezes a pessoa chama de CC ou simplesmente conta. Vamos criar uma outra chamada poupança. E aí colocar alguns sinônimos também. E a última chamada fundos. Muito bem. Criamos então a entidade chamada produtos, que contém essas 3 opções. Vamos seguir agora para o diálogo. Já são criados aqui 2 diálogos automaticamente, que é a parte de bem-vindo e a parte de outros casos. Bem-vindo é aquela primeira frase que o robô fala quando o serviço é acionado. A última seria, em outros casos, é quando o robô não entende o que o usuário quer. É interessante a gente já avisar para o usuário que ele está se relacionando com um robô. Vamos colocar aqui então, sou o chatbot do banco. Como posso te ajudar? Veja que aqui você pode testar o seu robô. Vamos ajustar agora o fluxo de conversa para que o robô entenda uma saudação. Aqui, se o assistente reconhece a intenção, saudar. Vamos colocar aqui algumas variações para que o robô não fique respondendo sempre a mesma coisa. Isso vai parecer um pouquinho mais natural, não é mesmo? É importante que todos os nodos sejam colocados entre o primeiro e o último. Então, o próximo será depois de saudações e antes de em outros casos. Vamos colocar agora a obtenção do saldo. Se o assistente reconhece, obter saldo. O que ele deve responder? Veja que além de entender que o usuário deseja obter o saldo, o robô precisa saber saldo de qual desses produtos. Sendo assim, vamos utilizar os slots. Clicamos aqui em Customize e acionamos os slots. Veja aqui que você pode colocar vários slots. Ele reconhece produtos. Então o robô pergunta: você deseja saber o saldo de qual produto?
Veja que aqui o robô criou uma variável chamada cifrão produtos. E segundo a resposta do usuário, ele especificou o valor dessa variável como poupança. Eu posso assim utilizar o nome dessa variável na minha resposta. Eu simplesmente adiciono cifrão produtos na minha resposta e o usuário vai lê-la como seu valor e não como seu nome. Vamos verificar? Veja, o saldo de sua conta poupança é de R$ 1.200. Vamos ajustar agora a última intenção, que é de despedida. Muito bem, você criou o seu primeiro robô de conversa. Você pode ajustá-lo de acordo com as suas preferências pessoais.